Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Amorim e hoje é mais uma reflexão. Faz muito tempo que eu não posto reflexões sobre livros e com coisas que acontecem na minha vida, um mini diário, né? Podemos dizer. Geralmente eu faço diário em inglês para treinar o inglês, mas hoje eu vou comentar um pouquinho da minha vida, como que tá, fazendo algumas correlações com o livro. Aos pouquinhos eu vou melhorando minha didática, vou melhorando minha oratória. Esse vídeo eu só vou olhar para a câmera, eu não vou desviar o olhar para a câmera. Como vocês podem reparar, eu tirei aquela barba de mendigo. Eu gosto de mim com barba, mas eu não tinha cortado ela, né? Então ela tava bem foda-se. E aí eu falei, cara, vou dar uma mudada no visual, né? Pra ver se dá uma mudada legal. E basicamente foi isso. Eu tô aqui no meu cantinho, meu reduto, a mata. Fora de vir gravar aqui, é essas mosquiteiras, cara. Tem uma mosquiteira gigante, muito mosquito, é borrachudo. E borrachudo dói pra caramba, velho. É chato, coça. Mas ok, vamos voltar por foco. Esse vídeo vai ser longo porque faz muito tempo que eu não gravo. Porque a gente teve 2 jogos do campeonato, a estreia. Eu consegui gravar lá em Paranavaí. Os últimos vídeos foram lá no hotel. Eu gravei. E depois a gente já teve um jogo em Paranaguá, cara, que é uma viagem muito longa. São 9 horas, 10 horas de viagem. Foi muita correria que a gente jogou na sexta-feira, né? A gente jogou no domingo, aí voltou pra cá. Chegamos no domingo à noite, né? De madrugada, meia-noite ali. E aí já descansamos na segunda, treinamos na terça, quarta, quinta, a gente já viajou pra jogar na sexta. Então foi muito correria. Aí junta com Páscoa, né? Feriado. E aí vocês já viram como que fica. Deixa eu achar uma posição boa aqui. Aqui é bacana. Não cansa minha mão, enquanto eu não tenho tripé. Vamos lá. Eu matei muitos livros nessa viagem. Eu substituí o ouvir músicas, o dormir por ouvir livros, audiobooks, né? Então eu matei o sobre lei da atração, mais um livro. Eu esqueci o nome ao certo, mas é sobre gratidão, como manifestar a gratidão. É do William, me fugiu o nome, mas é um sobre lei da atração. Li o Ikigai, que o autor, também não vou lembrar o nome dos 2 autores, mas fala sobre o Ikigai, que é uma palavra japonesa, que a tradução do Ikigai é você achar algo que você ama fazer e que dê valor para o mundo. Esse é o Ikigai. Quando você, resumindo, você trabalha com o que você ama. Você gera valor para o mundo e faz o que você foi destinado a fazer. A tua vocação é quando você encontra a sua vocação. E conta sobre o que o povo lá de Okinawa, no Japão, faz para ter uma longevidade maior, né? Porque é a maior longevidade, maior estatística, né? Por metro quadrado de longevidade nessa ilha do Japão, Okinawa, que as pessoas vivem mais, é lá. E esse livro basicamente ele meio que disseca, né, um pouco o porquê dessas pessoas viverem tanto, porque essa ilha de Okinawa é tão abençoada assim, tem tantas pessoas que alcançam os 100 anos. Tá, esse é um livro. E o outro é Como o Futebol Explica o Brasil. É basicamente um livro é um livro bem grande, bem extenso, contando como o futebol e a política andou junto aqui no Brasil, desde os primórdios, né? Conta histórias do futebol, como começou o futebol, tudo. Eu vou entrar um pouquinho no assunto com vocês aqui sobre os livros, né? Para contextualizar tudo. E o livro que eu acabei de matar, cara, tava lendo agora, ouvindo, né? É o Como Manifestar o Seu Magnetismo. Também é mais um da Lei da Atração. Se pegar todos os livros da Lei da Atração que eu já li, o melhor pra mim, disparado, é O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy. Foi o livro que me deu o estalo. Foi um livro de mudança de percepção de tudo. E todos os livros que eu leio sobre Lei da Atração, pós esse livro do Joseph Murphy, confirma tudo, né? Que ele fala no livro. É tudo mais do mesmo. Mas é sempre bom estar ouvindo, é sempre bom estar absorvendo, que eu sempre aprendo algo novo com esses livros. É muito gostoso de ouvir também. E eu vou ser a prova viva aqui, eu estou documentando tudo
que eu vou conquistar, e eu sou a prova viva da lei da atração, do poder de Deus, né, na gente, dessa energia universal que temos, e eu vou ser a prova viva, tá tudo documentado. Todas as pessoas que conquistaram algo na vida, que chegaram num patamar alto, elas sabem disso. Elas sabem disso. Muitas às vezes não compartilham, mas todo mundo sabe. As pessoas grandes, cara, elas descobriram isso. E é de séculos isso, tá? Muito tempo atrás, da época de Deus, cara, Jesus. A Bíblia tem todo esse conhecimento. Todo esse conhecimento. Mas é isso aí, vamos lá. Vamos sobre o Ikigai. O Ikigai é ensinamentos que eu vou lembrar aqui pra vocês rápido. Alimentação, nunca comer para ficar cheio. Eles geralmente se alimentam, vamos lá, 2/3 do estômago. Não comem para ficar totalmente saciados, porque o corpo ele vai gastar mais energia para absorver mais alimento, e a gente não precisa, né, se empanturrar para se sentir saciado, para o nosso corpo, né, produzir tudo, absorver todos os nutrientes que nós precisamos, nosso organismo. Claro que eu, no caso, como atleta, eu preciso comer a mais, porque eu tenho uma queima muito maior. Lá são idosos, são pessoas normais do Japão, lá em Okinawa, né? Mas há uma alimentação muito diversificada, muitos legumes, muitas verduras, muitos tipos, né? Uma alimentação colorida, que eles falam. A variedade absurda que eles comem no dia a dia, é muita coisa que eles comem mesmo, de variedade de alimentos, né? Viver em comunidade, não ser solitários, viver sozinho, isso aí não funciona. Você ter ali uma comunidade que você vai interagir, vai conversar. Nós, seres humanos, não fomos feitos para viver sozinhos, para ficar na solidão. Isso aí mentalmente né, vai corroendo o nosso cérebro, ficar sozinho por muito tempo. Nós somos seres sociáveis, cara. Nós não fomos feitos para viver longe do nosso bando, né? O que mais que também é dito? Uma atividade física. Eles falam o nome lá, é como se fosse uma luta. Era uma luta antigamente, mas foi modificado para ser uma atividade física, que é feita toda. Não sei se vocês vão ter essa memória, mas é aquele negócio que eles fazem, tipo, uma movimentação bem fluida. É tipo isso. É o treino deles lá, essa movimentação fluida, com o corpo. Essa atividade física não chega a ser yoga, né? Acho que lá eles fazem yoga também. Questão da respiração, muito importante. Meditação, muito importante para você prolongar sua vida. Meditação, respiração, atividade física, que no caso é essa dança deles. E deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa. O Ikigai, claro. Você encontrar algo que você ama fazer. Lá ele conta a história de um cara que fazia porcelana. A vida inteira fazendo porcelana. O cara ia lá na montanha, quebrava um negocinho, quebrava a porcelana na montanha, que era longe pra caramba, vinha, fazia tudo à mão. Também falou do desenhista do estúdio Ghibli, que mesmo após ele aposentar, ele não conseguiu ficar longe dos estúdios de desenhar, ele só diminuiu a frequência que ele produzia. O cara foi feito para fazer aquilo ali. Então, se você tiver um Ikigai, se você tiver um motivo, você não pode ficar ocioso, não pode parar, você tem que ter algo para você fazer. Isso aí vai prolongar a sua vida. Muitas pessoas que têm uma paixão e, vamos lá, elas aposentam, elas ficam loucas, né? Não fazem nada da vida, ela não consegue, não vai, cara. A pessoa vai passar apuro, vai ficar mal da cabeça. Nossa, que coceira no nariz, cara. Quando eu começo a gravar, dá uma coceira no nariz. Tá, voltando pro assunto. Elas ficam mal, igual um exemplo, meu avô. Meu avô, depois que ele parou de mexer com o sítio, né? A saúde não ajudou mais. Cara, ele teve que ter uma hortinha dele. Uma horta pra ele tocar lá. Pra mexer com planta, com terra. Porque se ele para, cara, com certeza a saúde dele seria muito prejudicada com isso.
se ele parasse abruptamente, né? Então você tem que ter algo que você ama fazer, que você gosta. Meu avô sempre trabalhou no sítio, então, pô, ele não poderia parar de vez, assim, de trabalhar no sítio. Então foi aos pouquinhos, né, que ele foi, né, parou de trabalhar forte e começou a cuidar da horta, de plantas, de frutas. E é o Ikigai também, quando você encontra o seu propósito na vida. É basicamente isso, o livro. São boas ideias, cara, que dá pra reproduzir. A questão da alimentação é muito bom, revisitar esse livro para ver sobre a alimentação, que é algo muito importante. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante no livro. Eu não vou lembrar agora, mas essas foram as ideias principais. Agora vamos dar uma revisitada ali no como o futebol explica o Brasil. Conta a história do futebol todo, cara. O Charles Miller, que era um brasileiro, filho de um inglês, com uma brasileira, se não me engano, é isso. Foi estudar na Inglaterra, porque naquela época a elite brasileira, que eram imigrantes, que vieram da Itália, Portugal, Inglaterra, eram elite brasileira, mandavam os filhos para estudar nas universidades na Inglaterra, né, na Europa no caso. E o Charles Miller foi lá e descobriu o futebol lá. No comecinho mesmo o futebol era bem elitista, cara, bem racista, né, porque não permitia negros jogarem. Era nos clubes que era praticado. Quem começou foi nos clubes, os times que eram o Clube Paulista, o Germânia, o Mackenzie, foram os primeiros clubes, né? Era mais um esporte elitista, como se fosse um polo, sabe? Polo, você não conhece ninguém que joga polo, eu não conheço ninguém que joga polo, um dia eu quero conhecer. Mas é um esporte, né? Você tem que ter um cavalo, você tem que ter um treinamento, o golfe também. Seria um esporte mais elitista, mas por ser tão popular não tem como, né, você segurar. Então o futebol ele era jogado, além dos clubes, do ambiente propício, ele era jogado nas várzeas. O que é a várzea? É a região do lado do lago. Então os operários das fábricas na época, os ingleses, né, italianos e portugueses, espanhóis, jogavam nas várzeas, que é a região do lado do rio. E ali virou várzea, amador, né? O amador virou várzea por conta disso. E aí começou a se popularizar o futebol, porque, né, um esporte... não tem como, cara. Futebol é futebol. Começou a pegar apelo da população. Só que no comecinho não era algo de competição. No comecinho era algo mais amistoso, sabe? Era um prazer jogar futebol. Não tinha... eu quero ganhar. Jogava mais pelo esporte mesmo. Aí depois começou a pegar tons de competição. Algumas pessoas visionárias já começaram a ver isso, que foi o primeiro presidente ali a criar a primeira Liga Paulista. Eu esqueci o nome dele, mas ele já foi visionário, já viu, cara, isso aqui já, né, competição, quero ganhar. E aí começou a contratar jogadores, né, trazer jogadores que eram operários para trabalhar e jogar. Cara, é muito bacana, né? Conta ali o começo do futebol, como começou o futebol no Brasil. Aí depois não teve como mais segurar, né? Aí o Vasco da Gama foi o primeiro time a ter negros no elenco. E aí se popularizou, começou a profissionalizar o futebol aos pouquinhos. E aí conta também sobre as primeiras Copas, tinha o Frai, as pessoas não conhecem o Frais, né? Frais, não sei. Era uma mistura de alemão com brasileiro. O pai dele era alemão, a mãe brasileira. Ele era um mulato do olho claro, se eu não me engano. E ele foi o craque. Antes do Pelé era esse cara. Ele era a referência máxima. Ele era o craque máximo do Brasil. Nas primeiras Copas ele foi a referência brasileira. Que ele era muito acima da média. Só que pouco se fala nesse Frais aí. Acho que é Frais. Mas pouco se fala nele, né? Só fala de Pelé. Mas antes do Pelé era ele. A lenda do futebol brasileiro. E aí conta a primeira Copa, como a política começou a entender que o futebol já era um pão e circo para entreter as massas. Então, se o futebol estiver bem, as pessoas meio que vão esquecer os problemas e vão focar no futebol. E aí o presidente, se ganhar uma Copa, ele tem muita moral para se reeleger.
E aí que começa a funcionar a máquina. Governo, até hoje, né? Assim, governo e futebol andam atrelados. E aí conto, cara, esse livro é muito bacana para entender a história, assim, ainda mais que eu sou jogador. Eu entender a história do futebol brasileiro, como começou, como que foi estruturado, como que funcionou nas Copas, os vilões. Em 50 os caras botaram a culpa totalmente no goleiro, porque ele era negro, e no lateral, se não me engano, pelas falhas, que foi o Maracanaço, né? Perdeu de 2-1 de virada para o Uruguai, no Maracanã, que foi construído para mostrar poder para o mundo. O Brasil queria que o Mário Filho, que era um repórter, vendeu muito a ideia, tanto que o nome do estádio foi em homenagem depois, né, nomeado Estádio Mário Filho, que era o jornalista. Mais pessoas também tinham interesse que o Brasil, né, mostrasse poder para o mundo, porque eles começaram a entender que o futebol virou uma referência no mundo, se popularizou demais no mundo inteiro. Então quem tivesse uma seleção fera mostraria poder para o mundo. Então construíram o Maracanã. Infelizmente o Brasil perdeu, mas depois veio as vinganças. Foi a soberba também, na semifinal já estavam sendo assediados como campeões do mundo, né? A merda, soberba antes da vitória. E aí depois conta sobre Pelé, a era do Pelé, do Garrincha, do Jairzinho, se eu não me engano, que foi um ponta, que as pessoas não lembram, mas ele foi muito importante na Copa que o Pelé machucou. Que o Pelé machucou de 60 e... Não, foi 62... 58, 62 Pelé machucou. Foi que o Garrincha carregou nas costas. Ele e o Jairzinho. E... aí depois conta sobre a ditadura militar, que foi na época ali do Pelé. Conta sobre o pós, a era Zico. Depois a era Romário. Era, né, Parreira, Zagallo, Romário. Essa história é muito boa. Eu assisti um documentário do Romário. Muito bom, por sinal. Aí depois vem a era Ronaldo, Ronaldinho. E é isso, acho que o livro, se eu não me engano, é até 2008. Não, antes ainda. Foi publicado em 2008, mas as pesquisas foram antes. Então tem dados da Copa de 2006 pra frente. Imagina, ia ser massa o capítulo do 7-1. E é isso, mais sobre a história. E pra completar agora, pra fechar o barco. Fechar o barco não, né? Pra fechar. O livro que eu li agora, que é sobre como você manifestar o magnetismo. Lei da atração, cara. Mentalidade, sentimento. Eu tive uma experiência muito louca lendo esse livro, que eu tava no meu quarto. Sentei assim e ela fala pra fazer... É a Beta, o nome da autora. Beta Lott. É brasileira. E ela fala pra você colocar a mão no coração, fazer toques assim e recitar palavras. E o cara, veio um sentimento muito forte no meu corpo, assim. Eu me arrepiei. Eu sou sensitiva, eu sou uma pessoa sensitiva. Então, cara, é muito louco isso. As coisas acontecem pra mim, eu vibro numa frequência alta, eu atraio as coisas. Esses dias eu tava pensando numa pessoa, a pessoa me mandou mensagem, cara. Fazia muito tempo que eu não conversava com a pessoa. Eu pensei na pessoa, tava pensando na pessoa, chegou a mensagem da pessoa. Cara, comigo acontece. E eu vou ser a prova viva que funciona. Isso aqui vai ser grande ainda, esse canal meu aqui vai ser uma coisa gigante. Tudo que eu faço, eu me atrasei muito. Eu descobri essas coisas lá para 2022. Foi quando eu comecei a ler de verdade, a entender sobre. Foi 2022. Mas eu me sabotei demais esses 3 anos. Eu tinha mentalidade ainda de escassez. Apesar de ter lido e saber como funciona, eu ainda tinha mentalidade de escassez. Mas esse ano vai ser totalmente diferente. As coisas já tô sentindo que tá mudando. E vocês vão ser prova viva. Então é sentimento, cara. Sentimento, visualizar, palavras positivas. Esquece a palavra negativa, gratidão. Sentimento. O sentimento é a coisa mais forte. Sente que já aconteceu, que as coisas funcionam. E... deixa eu ver o que mais. Tem mais alguma coisa? Vibração, cara. Vibração também, né? As emoções. Nunca vibrar na frequência das emoções ruins. Inveja, medo... E é isso, os 3 livros. Acho que deu pra sintetizar bem. Deu pra absorver bem.
a ideia dos livros, porque quando eu comento aqui, converso aqui com a câmera, eu lembro, né, faço as conexões, melhor do que só ouvir. Eu vou esquecer se eu só ouvir aqui falando com vocês, já vai ser melhor para mim, porque eu vou gravar. Eu já gravei, tanto que eu li o Ikigai e como o futebol funciona, explica o Brasil faz um tempinho já, e já tá fresquinho ainda os ensinamentos. Então é isso, esse vídeo bateu quase 20 minutos, deu conversando e falando com a câmera. E é isso, durante essa semana eu ainda venho em inglês aqui para desabafar um pouco sobre a minha vida e ler mais livros. Eu tô numa toada gigantesca, eu vou começar já outro hoje à noite, amanhã eu já mato ele, todo dia lendo livro. Valeu, até a próxima e fui.